Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema que está relacionado diretamente à nossa emoção de medo. Qual é o seu maior medo? O que exatamente você tem lá dentro? Aquilo que fica muitas vezes escondido no seu dia a dia, ao longo da sua vida, e que você não quer, em hipótese alguma, mexer ou falar sobre isso. Ou porque é doloroso, ou porque você não tem conhecimento, ou porque você já teve um contato com alguma coisa que muito lhe causou essa emoção. E ao longo do tempo da sua vida, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis por conta disso. E a raiz de tudo isso tem uma série de questões que nós podemos refletir e pensar para melhor lhe ajudar com essa situação. Eu sou professor e trabalho diretamente com estudos a respeito de todas essas emoções, desenvolvimento pessoal e também equilíbrio mental e busca pela espiritualidade. Eu trabalhei muitos anos em um grupo e que nós trabalhávamos diretamente com todos esses assuntos e com pessoas que viviam situações diversas, envolvendo as suas emoções, seus problemas de relacionamento e também de espiritualidade. E pude ter ali uma grande noção de como entender melhor o ser humano. Comecei nesse grupo quando tinha ainda 17 anos e foi para mim, além de uma escola de vida, algo que foi marcante de forma prática. Como conhecer o lado do ser humano que se esconde atrás de uma dor, se esconde atrás de um vício e muitas vezes não consegue exprimir a sua emoção. E eu pude ir entendendo ao longo do tempo que entender as pessoas não é tão difícil quanto se parece para alguns. As pessoas, nós somos bem simples de entender. Só que nós tentamos a cada momento mascarar e também fugir de toda e qualquer emoção ou sentimento que possa nos trazer desconforto, algo que seja difícil de ser falado, de ser pensado e debatido sobre tudo isso. E aqui nesse vídeo eu pretendo hoje refletir alguns pontos com você para, se possível, lhe ajudar, se é o caso de estar passando numa determinada situação, que está se encontrando meio sem saída ou que precisa de um conselho ou de alguma direção. Eu espero contribuir no vídeo de hoje. O primeiro ponto aí que nós vamos falar sobre qual é o seu maior medo está relacionado por que essa emoção bloqueia tanto. Por que tantas pessoas procuram sair até mesmo daquele estado e não conseguem enxergar uma direção
ou um caminho mais específico. E nós vamos nos remeter aí também ao que o nosso Criador coloca em nossos corações, que é a busca pela vida, a busca pela abundância, pelo caminho correto a seguir, pela luz. Toda vez que nós possamos sentir e nós nos permitimos sentir algo bom em nosso coração, com paz, com equilíbrio, com amor, é colocado nele, através do nosso Criador, algo que nós podemos sim viver, seja no momento ou seja em todos os momentos da nossa vida. Mas aí ocorre algo que o nosso cérebro, a nossa racionalidade, ela tenta a todo momento, e não só tenta, como também consegue, nos dizer que aquele sentimento não pode ser tão real assim. Que andar com paz em todos os momentos não é possível. E aí o nosso cérebro começa então a nos boicotar, literalmente. Porque ele precisa, de referências. E se nós não temos alguns dados e outras referências para mostrar a ele que tudo isso é possível, diretamente então ele cancela aquela emoção como não sendo verdadeira e como não sendo algo prático de fato a ser seguido. O cérebro, nós sabemos que ele tem, e a função dele primordial é nos proteger de todo e qualquer perigo, de tudo e qualquer a situação que possa nos levar em perigo, literalmente. Então, ele não reconhece muitas vezes algumas emoções que são plantadas em nossos corações. Não esquecer que o coração é a fonte da vida. Dele procede todas as coisas. Agora, nós também temos um comando. E esse comando mental, cerebral, ele vai acumulando ao longo de nossa existência uma série de pensamentos e vivências e experiências que literalmente vai acumulando dados, como se fosse um grande computador. A prova está que os grandes computadores partiu de um cérebro, de uma mente, imitando propriamente dito a nossa mente, acumulando dados da nossa existência, para que nós possamos então ir aprendendo com todos eles e ir administrando da melhor forma possível. Mas essa emoção do medo, ela causa, sim, um bloqueio. E tudo aquilo que nós não conhecemos verdadeiramente, ela é algo que é distante, natural de nós. E, consequentemente, o cérebro tem a tendência, então, a não permitir que isto chegue, porque ele não tem aquele dado. Digamos que você decida soltar de um avião e com paraquedas, naturalmente, mas você tem o medo, o receio de soltar de lá. E se o paraquedas não abrir? Ou se você não conseguir puxar a cordinha? Então, esse receio, o desconhecido, é difícil de o cérebro admitir algo assim, porque ele não tem aquele dado, principalmente se você nunca saltou. E só
a teoria não basta, tem que ter a prática, para que aquilo de fato fique gravado nas suas trilhas e você não encare mais como sendo um medo. Agora aí, nós vamos nos remeter a uma situação que também explica muita coisa, que está relacionado à nossa infância. Como foi a sua infância? Será que lá na infância não houve muitos bloqueios com o medo incisivo em algumas coisas? Desde um quarto escuro, de ter que permanecer lá por conta de algo que você fez teoricamente errado e foi preso ou presa naquele quarto escuro ou em um guarda-roupa, para que aquele receio do desconhecido e do escuro fosse te ensinar alguma coisa a respeito daquilo de errado que foi feito lá atrás. E isso causou a você um bloqueio até agora na vida adulta, em relação a alguns lugares, a algumas ruas que são escuras, ou até mesmo ir no fundo de um pátio onde ele é escuro e você não consegue ir, ou ficar preso em um lugar por conta de ter terminado a luz e você não consegue se mexer, avançar para outros cômodos. Então, esses bloqueios, eles de medo, eles estão também intimamente ligados ao que você viveu lá atrás. E geralmente, segundo alguns estudos já feitos, essas emoções, elas ficam muito gravadas na nossa infância, ali até os 10 anos, 10, 11 anos, onde literalmente nós estamos abertos ao mundo para sorver o máximo de conhecimento e aprendizados que necessitamos. Mas, muitas vezes, aqueles que nos acompanharam nessa infância não sabiam como conduzir diversas situações e acabaram por colocando emoções de medo e de bloqueios nos nossos corações e nas nossas mentes, dizendo que aquilo não podia ser assim ou assado, e foram então provocando e instalando, literalmente como se fossem drivers de softwares no nosso cérebro, colocando aí uma crença limitante sobre determinado assunto, sobre determinada emoção ou sentimento. E a remoção desses drivers, desses pensamentos, desses softwares impressos ao longo da nossa infância e da nossa vida depois, eles vão se tornando muitas vezes escondidos nas gavetas lá da nossa consciência, mas que, dependendo da situação a qual nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vivência ou experiência atual, ela acaba sendo bispada, ela é puxada. E aí nós não sabemos, não entendemos algumas vezes o porquê que não conseguimos avançar, não conseguimos nos libertar de determinada emoção ou de determinado sentimento de dor. E causa, sim, confusão, causa desconforto, até mesmo no próprio corpo físico. Uma emoção abalada é sinal de estômago embrulhado, de
de sentimento abalado, de peito dolorido, angustiado. Então, o corpo acaba sentindo a expressão da nossa alma. O que nós verdadeiramente sentimos sobre aquela situação acaba interferindo em tudo ao nosso redor. Não tem como fugir, porque nós somos uma alma, um espírito. E isto está até mesmo nas Escrituras Sagradas. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos desde a nossa infância, ela está gravado, está registrado, como eu falava anteriormente. Não tem como fugir de tudo isso. Agora, tem sim como nós buscarmos mais entendimento sobre aquilo que nos causa dor. E automaticamente, nessas conversas com alguém que possa nos orientar e até mesmo nos escutar, nós vamos aí, com o passar do tempo, dissecando todo esse problema e toda essa emoção travada. Porque, de fato, tem que se colocar para fora. Seja através de uma liberação de um perdão, seja através de uma conversa, seja através também de exercícios físicos, para ir arejando o cérebro e todas essas emoções, para que novos pensamentos e novas sensações e experiências cheguem. Não vai adiantar você se trancar em si mesmo, seja em um lugar ou outro. Não vai adiantar somente isso. Você terá que procurar alguém para resolver essa situação. Ah, mas amanhã eu faço, ou depois de amanhã eu faço. Não. Determine um dia, um horário e cumpra com você mesmo isso. Busque essa ajuda. Busque mais informações, conhecimento disso que você sente. E, consequentemente, você vai notar a libertação, o sentimento de equilíbrio e de harmonia sobre aquilo que antes era uma confusão, era algo difícil de ser tocado, de ser falado. Então, meu amigo, minha amiga, no vídeo de hoje eram essas as reflexões que eu quis deixar. Se fez algum sentido a você, deixe nos comentários. E espero você até o próximo vídeo. Fique com Deus, fique na luz e até lá.